Olá, boa noite, a paz, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Hoje nós estamos reunidos para fazer a nossa última live sobre últimos tempos. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão chegando. A nossa live hoje será focada nas 70 semanas de Daniel. Acredito que muita gente já ouviu falar sobre esse tema, ou já pelo menos teve alguma menção dele, já ouviu alguma explicação. Hoje nós vamos falar sobre esse tema que é bem discutido, tem bastante contexto histórico também, tem bastante, é, é, digamos, bastante, às vezes até confusão. Nós vamos pegar de um jeito aqui, bem, de um panorama bem rápido, bem dinâmico, para a gente poder entender muito bem essa questão dos fins dos tempos. A gente vai pegar ali, provavelmente explicando isso até a volta de Jesus, para a gente entender um pouco melhor sobre esse tempo. Sim, acabamos de começar às 8h30. Nós vamos iniciar por agora. Isso, estou esperando o Léo chegar. Isso, chegou. Vou chamar aqui o Léo de novo. Nós vamos estar juntos aqui hoje novamente para poder trazer essa mensagem para vocês. Está indo. A paz, meu irmão, tudo bom? Olá, a paz, Léo, beleza? Tudo ótimo, graças a Deus. Boa noite, a paz a todos que já estão aí também. Sejam muito bem-vindos. Isso, sejam todos muito bem-vindos, gente. Hoje a gente vai focar de novo, né, no Apocalipse, estava falando com o pessoal, e mais na questão dos fins dos tempos, né? Hoje não é tanto Apocalipse, não. Nós vamos pegar só algumas partes e vamos falar mais sobre as 70 semanas de Daniel, que faz parte também, né, Léo? Sim, tá tudo Isso. englobado a revelação do fim dos tempos, né? É. Vamos lá, vamos começar. Léo, olha para nós de novo, por favor. Sim, claro. Então, vamos lá, pessoal, vamos orar, pedir a Deus que fale conosco, que abra nosso entendimento. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos a Ti neste momento. Nós nos reunimos de forma virtual, mas no mesmo espírito, Pai, para estudar a Tua palavra e aprender a Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor conduza essa live, que o Senhor conduza tudo que vai ser falado, tudo que vai ser explicado, lido e dito aqui, Senhor. Que o Senhor abençoe, abra o entendimento de cada um de nós, de todos que vão assistir aqui presencial, quer dizer, ao vivo, né? E também posteriormente gravado, Pai. Que o Senhor venha abrir a tua palavra e que a tua palavra possa fazer aquilo que te apraz, aquilo pelo qual o Senhor é enviar mesmo, Deus. Que esse conhecimento não seja conhecimento pelo conhecimento, mas realmente gere fruto no nosso coração, em querer apressar a sua vinda, em estar preparado para a sua vinda e agir de forma equilibrada diante da vinda, do juízo, de tudo que tem para acontecer, Pai. Em nome de Jesus. Fica à vontade, Espírito Santo, nós queremos te ouvir. Amém. Amém. Isso aí. Vou colocar aqui, show. Vamos lá, gente. Hoje, como a gente tinha falado, a gente vai terminar essa questão um pouco dos fins dos tempos, né? A gente deu um panorama um pouco mais, a gente focou mais no começo de Apocalipse da semana passada, mas a gente deixou claro para vocês e para todos que assistiram, né, que participaram, que o Apocalipse foi feito de símbolos, né? O Senhor escreveu para nós através de símbolos para que nós pudéssemos entender o final dos tempos de acordo com a Bíblia, com outras ideias que a Bíblia já tinha dado, algumas simbologias que a Bíblia já trazia, para que nós pudéssemos entender como que as coisas aconteceriam. Até citamos a frase do Russell Shedd, que Certo. fala para a gente, isso, Shedd, que ele fala para nós que o Apocalipse foi escrito através de símbolos, para que a verdade fosse, de certa forma, escondida pelo Senhor, para que nós pudéssemos entender através do Espírito e não fosse uma verdade bem concreta, porque se alguém tivesse essa verdade, as pessoas poderiam fazer alguma sacanagem, né? Segurar, proibir, tentar tirar isso de circulação, ou tentar se aproveitar disso. Então, o Senhor, por sabedoria, nos deu através de símbolos. Hoje nós vamos entender um pouco desses símbolos e o porquê. Como funciona todas essas coisas, o que são essas 70 semanas de Daniel, que muita gente fala, o que ela tem a ver com o fim dos tempos, né? A gente realmente já acabou com essas semanas, a gente está na última semana, o anticristo já veio, Jesus já voltou. Vamos responder essas perguntas. Vamos deixar bem legal, né? Não, Léo?
Essa aí pelo menos tá fácil de responder, né? Ainda não. Mas aí, pessoal, boa noite a todos aí. Quer dar uma boa noite pro pessoal que tá aí. Viu o Carlão aqui, a Núbia, a Aline, Dayana e vários outros irmãos aqui, Rebeca, Geraldo, Clécio. Sejam muito bem-vindos. Como sempre, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem colocando aí nos comentários, a gente vai tentando acompanhar. Se a gente conseguir responder, a gente vai respondendo ao longo da live. E hoje peguem Bíblia para acompanhar a gente aqui, que hoje a gente vai ler alguns Exatamente. textos na Bíblia, e é importante que tudo que a gente falar esteja bem baseado na palavra de Deus. Pode tocar Show lá, de bola. Jefferson. Vamos lá. É, A gente precisa de entender o início, né? Tudo tem um início. A gente vai entender como que isso funcionou, como que é essa revelação, o que que isso tem a ver com os fins dos tempos. E nós vamos pegar uma palavra de Jesus. Jesus, ele fez uma ligação direta com essa profecia de Daniel. Lá em Mateus 24, quem puder pode abrir aí, Mateus 24, versículo 3. Mateus capítulo 24, versículo 3. Logo no início do capítulo, Jesus estava reunido com seus discípulos, né? E eles estavam passando pelo templo de Jerusalém, e Jesus falou com eles, olha, os discípulos estavam conversando com Jesus, e Jesus falou, olha, não vai ficar pedra sobre pedra desse edifício bonito que Limpo? vocês estão vendo, que não vai ser derrubado. Aí, depois, Jesus estava assim mais tranquilo, os discípulos chegaram lá em Jesus e falou, pô, Jesus, quando é que isso vai acontecer? Como é que vai funcionar essas coisas? E Jesus fez, e os discípulos fizeram 3 perguntas que vocês vão ler nesse versículo aí, ó. Os discípulos falaram, Senhor, quando acontecerão essas coisas? O quê? A destruição do templo, que era o que Jesus tinha dito que ia acontecer. E qual será o sinal da tua vinda? E uma última pergunta, qual será o sinal dos fins dos tempos? Então, os discípulos fazem 3 perguntas para Jesus. E quando Jesus ele vai responder, ele responde nesses 3 níveis. Ele responde sobre a destruição de Jerusalém, responde sobre a volta de Jesus e responde sobre os fins dos tempos, que são 3 coisas diferentes. Quando Jesus está falando lá no versículo 15, se você pula aí lá para Mateus 24, no versículo 15. Jesus ele liga a profecia quando ele está respondendo mais sobre o final dos tempos, sobre o final de Jerusalém, mais específico sobre o povo de Israel. Jesus ele liga com essa profecia de Daniel, que é a profecia das 70 semanas. Então, o que está escrito lá? Mateus, capítulo 24, versículo 15. Está escrito assim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, entre aspas, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Essas são palavras de Jesus. Eu acho interessante essa palavra, quem lê, entenda. Jesus está falando, olha, quem já leu essa profecia, quem está lendo, entenda. Ou seja, tem um mistério aí. E Jesus cita o sacrilégio terrível, que é o final da profecia de Daniel. Então, o que Jesus está fazendo? Ele está fazendo essa ligação direta. Ele está pegando, vocês estão querendo saber como que vai ser o final. Não só o final dos tempos, mas também como vai ser a destruição do Templo de Jerusalém e a minha volta. Jesus ele liga isso lá com essa profecia de Daniel. Então, que profecia é essa? Né? A gente pergunta saber o que é isso, como que funciona, quais são esses detalhes, como que vai acontecer. Então, a gente vai ler agora qual é essa profecia das 70 semanas e entender por que Jesus colocou essa profecia como algo importante. Vamos lá, Léo. Lê para nós aí, Daniel, capítulo 9, que é onde está essa profecia. Eu não falei, desculpa. Daniel 9, versículo Daniel. 22 ao versículo 27. Quem tiver tempo aí, pode abrir. Jesus, ele fala no versículo 21, inclusive lá de Mateus 24, uma curiosidade enquanto vocês abrem, Jesus ele fala sobre uma grande tribulação que viria, lá no versículo 21 de Mateus 24, Jesus fala de uma grande tribulação que viria, e que essa grande tribulação seria a pior de que o mundo já viu. Então, Jesus ele fala sobre a grande tribulação, que também é citada em Apocalipse e também é citada em Daniel 9, que é essa profecia das 70 semanas. Léo, você lê para nós, por favor? Então vamos lá, pessoal. Daniel 9. Eu vou começar do 21 aqui, só para dar um contexto rapidinho para o pessoal. Daniel está tendo visão, né? Ele teve a visão do Senhor, e aí ele vai orar para entender essa visão, e orando sobre a
sobre o destino do seu povo também. O povo de Israel estava no cativeiro na Babilônia. Aí esse é o contexto que Daniel recebe essa visão. E aí vamos lá então, Daniel 9:21 em diante. Falava ainda na oração, então Daniel estava orando, quando o homem Gabriel, que é o anjo Gabriel, né, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim, para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Aí o anjo Isso, aí passa a agora explicar que vai para ele. começar a profecia. Desculpa, Del, desculpa. Agora que vai começar a profecia das 70 semanas. Isso, aí agora o anjo começa a explicar para ele o que que é essas 70 semanas que ele já tinha visto aqui, ó. 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Show Então, de essa bola. é a profecia das 70 semanas. Ela é um pouquinho complexa, né? Quando a gente lê a primeira vez, a gente vai explicar melhor aqui o que que tem. Mas já vai destacando algumas coisas aí, se você puder pegar a Bíblia e ler, que a gente vai ficar um tempinho nesse texto, já vai destacando algumas coisas. Ele fala que são 70 semanas ao todo, e ele fala para que essas 70 semanas, né? Expiar a iniquidade, dar fim aos pecados, trazer justiça eterna, selar a visão da profecia e para ungir os santos dos santos. É basicamente para completar a obra da redenção. É para o fim mesmo da obra, da promessa de Deus mesmo, de trazer redenção ao seu povo. E ele começa falando que essas 70 semanas são sobre o teu povo e a santa cidade. Então, essas 70 semanas são para Israel e a cidade de Jerusalém. Mas a gente vai ver aqui ao longo da live que isso é basicamente a história, né, da humanidade englobada dentro dessas 70 semanas, desde a época ali que Daniel viveu até o fim dos tempos. Pode ir lá. Tem algumas palavras nessa profecia que a gente é bom citar. Por exemplo, lá no início dela, 70 semanas estão decretadas. Essa palavra decretada, por incrível que pareça, ela significa decretada mesmo. Ela significa que, gente, ela significa realmente é algo que não vai mudar, é algo que vai ser assim. Então, é como se o Senhor tivesse pegado, ó, vai ser assim e vai ser e pronto e acabou. Ou seja, vai seguir na risca. Para a gente entender primeiro o que são semanas, por que 70 semanas, né? O povo de Israel, eles viviam em um costume diferente do nosso. Eles tinham uma cultura diferente, né? Nós estamos falando aí de aproximadamente 2,5 milênios, mais de 2.500 anos atrás. Então, eles tinham uma cultura diferente, povos ao redor deles agiam de forma diferente. Gente, quando a gente olha na Bíblia a palavra semanas, ela tem um significado muito especial. Essa palavra no original, no hebraico, eu não sei falar direito, ela é tipo, shaboah, alguma coisa parecida com isso. E sabe o que é engraçado? O significado dela é 7. Então, o que que na verdade está escrito aqui? 7 semanas, 77.
seria isso que está escrito, 77. Aí, mas beleza, como assim 77? O que 7, o número, tem a ver? Porque a mesma palavra usada para 7 é usada para semanas. E essas semanas, elas são tanto semanas de dias como semana de anos. O povo de Israel sabia muito bem disso e vivia muito bem disso. Essa é uma das provas que a gente tem de que essas semanas seriam anos ao invés de dias, como a gente conhece. A outra prova, né, vamos dizer assim, prova que nós temos, é o próprio contexto da profecia. Se você ver, ele vai falar, ele divide essas 70 semanas em fases. Ele diz que a primeira semana, ou seja, as primeiras 7 semanas, que seriam os primeiros, se a gente transformar em ano, vão ser 49. Então, 7 semanas de ano seriam 49 anos. Ele fala que esses 49 anos seriam para a reconstrução do Templo de Jerusalém. Quando a gente vai lá para João 1, Jesus ele está conversando até nessa mesma passagem que a gente conversou, de que ele estava falando com os fariseus, de que ele reconstruiria o templo em 3 dias, falando do próprio corpo, mas os fariseus tinham entendido que era o templo de Jerusalém, e os fariseus falaram uma coisa interessante, falaram assim, poxa, como é que você vai reconstruir esse templo em 3 dias, sendo que ele demorou 46 para ficar pronto? Essa base histórica também dos evangelhos é muito próxima do número 49, que nós conhecemos como semanas de anos. Por quê? Porque realmente foi o tempo que eles demoraram, desde que saiu o decreto, para reconstruir o templo de Jerusalém. Então, o templo que havia sido destruído na invasão dos babilônicos, ele foi reconstruído depois do cativeiro e ele demorou cerca de 46 anos para ficar pronto por causa dos inimigos, por causa das grandes dificuldades que já estavam nessa profecia escrita aqui. Então vamos voltar lá. 70 semanas estão decretadas. Essas semanas, como nós já vimos, são semanas de anos. Uma outra passagem que fala sobre essas semanas de anos, a gente entende que o próprio profeta Daniel, nos capítulos atrás, ele está falando que ele estava orando a Deus porque ele tinha entendido que o povo de Jerusalém, o povo de Israel, e eles iam ficar cativos durante 70 anos, representando a cada um dos anos sabáticos que eles tinham deixado. E ó, para você ver que engraçado, o povo de Israel ficou 490 anos, exatamente, 490 anos sem guardar o ano sabático, que era uma lei que Deus tinha dado, que o solo deveria descansar durante 1 ano. Então, eles iam produzir durante 6 e o solo ia descansar 1 ano inteiro. Então, era um ano sabático, era uma lei que Deus colocou. Vocês não vão plantar, eu vou te dar tanta coisa no 6º ano, que quando vocês forem colher do 8º, ainda vai estar sobrando. Então, ele falou, a terra vai descansar e vocês vão cumprir essa minha lei. Eles ficaram 490 anos. Com isso, cada ano que eles não ficaram, e eles ficaram sem cumprir, o Senhor cumpriu e falou, a terra vai ficar descansando 70 anos, porque eu disse que ela teria que ficar e vocês não obedeceram. Então, o que aconteceu? O povo ficou cativo durante 70 anos. Exatamente a cada 1 ano sabático que eles deixaram passar desses 490. E sabe o que é engraçado? Eu acredito que até no capítulo 9 que Daniel cita isso. Deus ele vai e fala que para o povo estavam decretados 490 anos também. Deus ele deu 490 anos para o povo andar certo, eles não andaram, ele deu tempo de descanso para cumprir a lei dele, teve um exílio do povo de Israel e depois ele deu ainda mais uma oportunidade de 490 anos para eles poderem se consertar, que eram essas 70 semanas, porque 70 vezes 7 dá 490. Então, se a gente for transferir isso para anos, são 490 anos. Quando nós vamos olhar direitinho essa profecia, ele divide ela em 3 partes específicas. Então, nós já sabemos que são semanas de anos, ele divide em 3 partes específicas na profecia. São 7 semanas para a reconstrução do Templo de Jerusalém, e depois ele dá outra para nós, que são 62 semanas. 60, quanto é? 62 mesmo. 62 mesmo. 62. 62 semanas depois, ou seja, 434 anos, o Messias será morto. Aqui tá, na minha versão, está até ungido, que também é um significado de Messias. O líder, né? Haverá 7 semanas e 62 semanas após. Se você ler o contexto aqui certinho, na versão da NVI, ele dá a informação de um, depois dá a informação de outro, e dá a informação de anos de um
e de anos de outro. Tem algumas outras versões que já falam, ó, o Messias vai demorar tantas semanas e haverá tantas semanas para a reconstrução do templo. Ele está dizendo que demorariam 434 anos para que o Messias viesse e fosse morto. E o que aconteceria? O ungido será morto e já não haverá lugar para ele. Ou seja, está dizendo que o Messias Jesus seria morto e não teria lugar para ele. Nós sabemos que isso aconteceu, que Jesus foi arrebatado, logo após ele morrer, ele ressuscitou e ele foi arrebatado, não tem lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Nessa época, quem governava, na época de Daniel, quem governava digamos assim, o mundo conhecido, era o Império Persa, junto com os medos e persas. O próximo império que governaria seria o Império Romano. Então, quando ele fala aqui que o lugar santo e a cidade seriam destruídos pelo povo do governante que viria, está falando de Roma. E foi justamente Roma que destruiu o Templo de Jerusalém, conhecido também como Templo de Herodes, e a cidade de Jerusalém ficou completamente devastada. E olha que engraçado, o fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Também a mesma palavra decretadas. Por quê? Gente, até hoje não tem paz em Jerusalém. Vocês já perceberam isso? Desde que ela foi destruída em 70 depois de Cristo por general Tito, quando ele invadiu e destruiu a cidade de Jerusalém, que essa profecia que está escrita aqui, guerras continuaram desde o tempo todo. A Idade Média foi cheia de guerra. Gente, até hoje tem muita guerra lá na região de Jerusalém. Eles conseguiram um tratado de paz lá agora, mas mesmo assim é uma situação bem crítica, digamos assim, de diplomacia. Então, toda a profecia está sendo cumprida, a gente viu. Só que tem um detalhe muito fantástico nisso daqui. Por quê? Se a gente for contar exatamente o ano onde Deus disse que esse relógio ia disparar, que foi logo após a assinatura da ordem para que fosse reconstruída a cidade. Nesse decreto, que manda reconstruir Jerusalém, seria disparado o cronômetro. Aí está dizendo na profecia. Que ano foi esse? Se a gente pegar quando que isso aconteceu, nós vamos pegar por base aqui a profecia lá de Neemias. Neemias, no capítulo 2, no versículo 1, está dizendo que Neemias estava triste no 20º ano do rei Artaxerxes. Quem foi Artaxerxes? De acordo com a história, esse Artaxerxes foi Artaxerxes Longamanus. Ele viveu e ele deu esse decreto nesse ano para Neemias, para que ele fosse reconstruir essa cidade e reconstruísse os muros, em 445 antes de Cristo. Ou seja, vamos lá, vamos pegar essa profecia e vamos colocar ela agora. A gente vai fazer uns cálculos aqui agora, eu preciso que vocês acompanhem aí. Nós vamos fazer um cálculo bem por cima para a gente ter uma noção aproximada. Nós vamos fazer o cálculo exato. Existe o cálculo exato e dá certinho. Justamente cumprindo a profecia. Então vamos lá, vamos pegar esse ano aqui de 445, que é o mais reconhecido pelos estudiosos como o ano que realmente saiu esse decreto, que foi por Neemias. Vamos fazer uma conta aqui, gente. Quantos anos seriam que ia disparar esse relógio que ia contar os 490 anos que estava decretado para o povo de Israel geral? Então seria onde? Seria no ano 445 a.C. Antes de Cristo, os anos eles vêm diminuindo ao invés de aumentando. Então, para chegar no ano zero, ele vai vir de 445 e vai correndo 444, 443 até chegar no zero. Então, nós já sabemos que tem 445 anos para cumprir. 445 anos. Para chegar a 490, faltaria 45 anos. Então, de acordo com a profecia que diria que o Messias seria morto, era para o Messias ter morrido mais ou menos em 41 depois de Cristo. Então a gente fala, mais ou menos próximo ali, né, de Jesus. Só que tem um detalhe que a gente precisa de fazer os cálculos e entender. Por quê? Porque o ano do judeu não é o ano que a gente conhece. Quando nós vamos fazer esse cálculo com o nosso calendário, dentro do calendário que nós conhecemos como calendário romano, que tem 365 dias e ano bissexto, ele dá erro. Por quê? Porque o calendário do povo judaico são exatamente 360 dias. Então, eles têm 12 meses de 30 dias exatamente.
Então, quando nós entendemos que esses 490 anos estava decretado pro povo de Israel para a cidade de Jerusalém, ele está falando na medida de tempo do povo de Israel e não na medida que nós usamos hoje, que veio bem depois, inclusive. Então, se nós formos fazer essa conta e entender ali, ó, esses 400, para transformar esses 490 anos, para chegar e diminuir todos esses dias que tem a mais, você concorda comigo que seriam, ele diminui um pouco. Ele vai para aproximadamente, depois de todos os cálculos, tirando um ano bissexto, tirando esses 5 dias de cada ano para poder descobrir quantos anos exatos tem, ele cai de 400. Ele cai aproximadamente uns 5 ou 6 anos. Isso. Por quê? Como é que funciona? Daniel, ele divide entre a reconstrução do templo, a morte do Messias, para que acontecesse a morte do Messias, e depois ele diz que teria uma semana final, ou seja, 7 semanas, mais 62 semanas dão 69 semanas, e falta uma semana. Essa última semana ele descreve no final, nos últimos versículos da profecia. Mas como a gente está nessa profecia ainda na segunda, que é a morte do Messias, dão ao total 69 semanas. 69 semanas são 483 anos, porque são 483 anos mais 7 dá 490. Então, desses 483 anos, para a gente fazendo essa conversão de todos os dias sendo tirados, os anos bissextos, ele cai para 476. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o ano 445, tira esses 445, coloca o ano zero e nós vamos adicionar, ao invés de 45 anos, nós vamos adicionar menos. Então, 476 menos 445, conta rápido aí, quanto que dá? 446? Eu esqueci de colocar o resultado aqui, Léo, me ajuda aí. 476 menos 445 dá, se eu não me engano, 31 anos, correto? Isso. Exatamente. Exatamente, aproximadamente 31 anos. Então, de 2000 do ano 0 ao ano 41, a gente já cai aí para o ano 31, mais ou menos. Né? 31 depois de Cristo. Isso, 31 depois de Cristo. Esses cálculos estão bem arredondados, vamos colocar assim. Então, aqui está dizendo que o Messias seria morto no ano de 31 depois de Cristo. Nós sabemos que Jesus foi morto com 33 anos. Então, teria um erro aí, mais ou menos, histórico. Mas também, outra curiosidade histórica é que Jesus nasceu aproximadamente entre o ano 2 e o ano 4 antes dele mesmo. Jesus nasceu 4 anos antes de mais ou menos ali. Porque o calendário ele foi zerado por causa do recenseamento do imperador romano, né? E não coincidiu exatamente da saída disso com Jesus. Então, a história já entende, se você pesquisar, você também vai ver, e a maioria dos historiadores, também cristãos, eles concordam isso, entre 2 e 4 antes de Cristo. Então, nós temos exatamente isso. Jesus morreu ali entre o ano 28 e o ano 31. 29 e o ano 31 depois de Cristo. Quando nós fazemos essas contas, você já fica meio assustado. Porque é exatamente se esses primeiros 483 anos forem literais, vocês concordam comigo que essa última semana também é literal? Por quê? Porque quando o anjo aparece, o anjo Gabriel vai falar para Gabriel, ele vai falar sobre essa última semana. Aí nós vamos voltar lá para o texto de Daniel. Daniel, capítulo 9, no final da profecia, logo quando ele fala depois do final da morte do ungido, e fala que a cidade será destruída, e que continuarão desolações até o fim, e muitas guerras, ele começa a falar nos últimos versículos, com muitos ele fará uma aliança, que durará uma semana. Agora ele está falando de ainda um rei que virá. Aí é a última semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício da oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, que foi o sacrilégio terrível que Jesus citou lá em Mateus. Até que chegue sobre ele o fim, que será decretado. Nós vemos lá que Jesus ele pegou essa parte do sacrilégio terrível, que é a última semana dessa profecia que nós acabamos de entender, e ele cita no versículo 21, na continuação da explicação de Jesus, ele liga isso a uma grande tribulação. Meus irmãos, se nós entendemos
que esses 490 anos foram literais, como nós vimos, que aconteceu historicamente. Nós também sabemos que esses últimos 7 anos também serão literais. E o Apocalipse diz também, dessa mesma forma, dividindo esses 7 anos em 3 anos e meio, em duas partes de 3 anos e meio, que dão justamente 7 anos. É impossível nós não ligarmos essa profecia que fala sobre o fim dos tempos, que é a última semana, com a grande tribulação, já que o próprio Jesus cita a grande tribulação nessa mesma explicação que ele está fazendo de Mateus 24. Então, se o próprio Jesus ligou, a gente tenta entender, poxa, peraí, então, se está faltando uma semana para ser cumprida, e é a grande tribulação, e a grande tribulação ainda não veio, então, peraí, então o que aconteceu? Teve uma pausa? Como é que isso funciona, né? Você quer explicar isso para nós sobre essa pausa, Léo? Sim, só fazer um recapitulando rapidinho para quem chegou aí, esse mundo velho de número que falou aí. Diz o seguinte, pessoal, quem está chegando aí, sejam muito bem-vindos. Eu vi algumas pessoas acabando de entrar agora. Nós estamos falando sobre as 70 semanas de Daniel. A gente começou vendo que o próprio Jesus, quando foi perguntado pelos apóstolos sobre quando iria acontecer essas coisas, que era o que? A destruição de Jerusalém, a vinda dele mesmo, a vinda do Cristo, né, a segunda vinda de Jesus, e o fim dos tempos, quando que acabaria as coisas. Aí Jesus respondeu fazendo menção à profecia de Daniel, que está no capítulo 9. Aí nós lemos aqui no capítulo 9 de Daniel, do versículo 21 até o 27. Aí só falando dos números de forma resumida do que o Jefferson falou, Daniel fala de 70 semanas que estão determinadas sobre o povo dele, sobre os judeus e sobre a cidade santa, que é Jerusalém. E na profecia, ele divide em três etapas. Ele fala que são 7 anos, não, são 7 semanas, 62 semanas e 7 semanas. Nós vimos que essas semanas são, na verdade, anos. Então, 7 semanas são 49 anos, 62 semanas, mais esses 483 anos aqui, e depois mais 7 semanas, mais uma semana. Mais uma semana, quer dizer, que tá faltando. Eu tô fazendo as contas erradas. Peraí, tá faltando uma. Isso. Que aí é mais 7 anos que tá faltando. Então, aí só a gente mostrou que interessante, só para reforçar aí, Jefferson, que ele faz essa diferença, né? Primeiro vem 7 semanas, vem 49 anos, aí aconteceu alguma coisa. Depois viriam 62 semanas, iria acontecer outra coisa. Aí depois mais uma última semana ali. Essa reconstrução do templo, eles falaram que foram 46 anos, certo? Em Esdras, fala que eles começaram a construir o templo no ano 2, depois que eles retornaram. Então, dá lá esses 46 ali, mais ou menos. Dá 48. Se você transformar do calendário judaico para o calendário romano, que é o nosso, são 48 anos. Então, assim, depois de 7 semanas, houve a reconstrução do templo de Jerusalém. Depois das próximas 62 semanas, ou seja, 62 mais 7, 69, dá a época de Jesus. Tem até numa referência que a gente viu, que olhando dia a dia, dá exatamente o dia que Jesus está entrando, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando ele vem ali cumprindo a profecia de Zacarias, entrando num jumentinho, e aí tem o que a gente conhece como Domingo de Ramos, que o pessoal coloca as vestes e os ramos ali, dá exatamente naquele dia, segundo alguns cálculos da fonte que a gente viu. Mas, de qualquer forma, da época de Jesus. E ali Daniel fala que depois dessas 69 semanas, 7 mais 62, iria ser morto o ungido. O ungido é a palavra hebraica Messias, né? O que a gente conhece como Cristo. Cristo é o grego equivalente ao ungido. Então, o Cristo seria morto depois dessas 69 semanas. Cristo é latim, né? O quê? Cristo Não, Cristo é grego. Cristo é grego. É Christus, né? Christus. Aí, para chegar pra gente, chegou como Cristo, né? Do grego que vem esse ano. Mas aí, então a gente está vendo isso. Aí tá faltando uma semana. Aí, como o Jefferson falou, essas outras 69 semanas foram literais.
Depois de 7, exatamente, acontecia um evento importante, que foi a restauração do templo. Depois de mais 62, com as 7, 69, aconteceu a época de Jesus, e realmente o ungido foi morto, como foi profetizado aqui por Daniel, e o anjo Gabriel estava explicando para ele. Agora falta uma semana. Quando essa semana terminar, vai ser o fim, o complemento da profecia. Vai ser o fim da redenção. Vai ser quando a profecia de Abraão vai se cumprir de uma vez por todas, né? De que Deus, a promessa que Deus deu a Abraão, vai se cumprir de uma vez, a redenção vai se completar. Então está faltando uma semana. Só que essa semana está faltando desde a morte de Cristo até hoje. Então a gente tem uma parada, uma pausa. E aí, nesse momento, é exatamente o momento que a gente está vivendo. Por isso que é importante a gente entender essas 70 semanas de Daniel. Porque falta uma semana, faltam 7 anos para se completar a história. Quando esses 7 anos terminarem, vai completar essa parte da história aqui. E aí é a volta de Cristo, é o juízo e tudo mais que vem por aí. Só que nesses quase 2000 anos aí, nós estamos parados esperando a vinda dessa última semana. E o que está acontecendo? Exatamente a entrada da igreja. É legal que Jesus falou sobre isso com várias parábolas. Tem uma parábola muito interessante que ele fala da vinha. Que ele pega e fala assim, Jesus está lá, né, no templo, já no final, né? Lá no final do Tiago tá falando aí que se perdeu nos números aí, mas vamos lá. No final, lá, quando Jesus está em Jerusalém, já pro final mesmo, para ele ser preso e tal, ele conta uma parábola no templo lá em Jerusalém. Ele pega e fala da vinha. Ele pega e fala que um homem plantou uma vinha e entregou aos trabalhadores. E na época de colher os frutos, ele mandou um servo. Mandou seu servo. Aí eles bateram no servo e mandaram ele de volta. Aí o dono da vinha mandou outro servo. Eles fizeram a mesma coisa. E ele ficou mandando servo. Aí alguns eles bateram, outros eles mataram, injuriaram. Aí por fim ele falou, vou mandar meu filho. O meu filho eles vão respeitar. Só que aí, quando eles viram o filho, o herdeiro chegando à vinha para pegar os frutos, que lhe eram devidos, porque né, o dono da vinha tinha o direito de pedir, eles pensam assim, ó, esse é o herdeiro, vamos matar ele que a vinha vai ser nossa. E aí eles levam ele para fora da vinha e matam ele fora da vinha. Aí Jesus vira para o pessoal com quem ele está falando e pergunta, o que fará esse senhor, esse dono da vinha? Aí eles mesmos respondem, vai vir, vai matar de forma horrível esses né, esses trabalhadores maus e vai entregar a vinha a outros que deem os seus frutos. E aí Jesus realmente fala, é isso mesmo. E é o que aconteceu com Israel, é o que mostra lá em Romanos. Lá em Romanos, Paulo fala exatamente isso. Que os filhos do reino, lá os originais, os judeus, foram cortados para que nós, aqueles que estamos pela fé, a igreja, fosse enxertada. Então a igreja somos, né, esses segundos trabalhadores que já nascem com a promessa. Esses vão entregar os seus frutos. Então, glória a Deus. Então, deu-se uma pausa nas 70 semanas para que entrasse a igreja. E agora a época da igreja. Os ceifeiros, os viticultores, que somos nós, trabalhar cumprindo a missão que Deus nos deu de pregar o evangelho a toda criatura. Quando nós completarmos o nosso trabalho, volta a contar o cronômetro e aí o mundo tem mais uma semana. Chega lá, vai lá, Jefferson. E eu gosto muito dessa parábola, porque ela é a que deixa mais clara para a gente que Jesus, e quando os fariseus ouviram, os sacerdotes, eles ouviram isso, os escribas, eles sabiam que Jesus estava falando deles. Fala isso no texto bíblico, que eles sabiam que Jesus estava falando deles. Então, quando acontece... a Núbia falou, mesmo, obrigado, Núbia, eu estou falando muito rápido. Gente, eu tenho esse defeito mesmo, às vezes eu falo muito rápido. Então, toque aí, ô Léo, você me para aí, fala devagar, pera aí. Falaram igual no carisma, toma água, Jefferson. Toma água, a água tá aqui. Fala para tomar água. Quando a gente entende essa profecia e entende essa pausa, até acho que foi o Carlão que falou aí que essas pausas confundem. Realmente, por quê? Vamos lá. Quando Jesus veio, vocês sabiam que os discípulos achavam que Jesus
ele ia dominar o mundo e ele ia ser um general de guerra, ia cumprir toda a profecia que estava sobre ele de uma vez, eles não sabiam que iam ter duas vindas de Jesus. Na verdade, as duas vindas de Jesus só foi revelada quando Jesus veio. Por quê? Se vocês olharem em Atos 1, no capítulo 1, lá, logo quando Jesus está subindo, os discípulos, antes de Jesus estar lá no alto, eles dizem, ô Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar a paz e a justiça em Israel, é agora que o Senhor vai acabar com todas as coisas. Aí, a resposta de Jesus para os discípulos é, não queiram saber aquilo que está determinado apenas para o Pai e só Ele sabe, na minha versão, né? Ou seja, Jesus virou para os discípulos e falou com eles, olha, o que está preparado para o fim, não compete a saber vocês agora. Então, ou seja, quando Jesus ele veio e teve essa primeira vinda de Jesus, nós só sabíamos que havia uma segunda vinda depois dos apóstolos pregando, ensinando isso, que Jesus disse que voltaria, da mesma forma os anjos falou que ele veio, ele vai voltar, tem a profecia de que Jesus vai voltar de novo. Nós vemos no Velho Testamento que essas profecias, elas estão descritas como uma profecia só. Então, a profecia do Velho Testamento, por exemplo, essa que está falando que Jesus desceria no Monte das Oliveiras, partiria, lá em Zacarias, se não me engano, partiria o Monte das Oliveiras no meio, e Jesus entraria e libertaria Israel contra todos os seus inimigos. Jesus ia vir, sim, como esse Messias, general de guerra, esse rei que governaria, o reino de Deus que viria e governaria sobre o mundo com justiça, o rei que viria com cetro de ferro, muitos citam Salmos, que governaria todas as nações. Todas essas profecias estão ligadas como uma profecia só. Então, por isso que os judeus entendiam que tudo isso ia acontecer um após o outro. E sabe o que é engraçado? Essa profecia das 70 semanas também foi dividida. Só que a gente só descobriu isso depois que Jesus veio. Por quê? Porque a ideia seria Jesus morrer, o Messias morreu, pronto, chegou a última semana. Só que como Jesus mesmo disse na parábola de que os primeiros trabalhadores da vinha não entregaram fruto, o que o pai fez? Arrendou a vinha para outros trabalhadores, que esses sim entregariam os frutos. Em Romanos, no capítulo 9 e 10, Paulo fala muito também sobre isso. Ele fala da plenitude dos gentios. Ou seja, a missão que Deus deu para os gentios, para a igreja gentílica, vai chegar no final. Essa missão vai ser cumprida. Então, ou seja, nós entendemos que tem essa pausa, e literalmente tem essa pausa temporal. Por quê? Porque se você ler o início da profecia de Daniel, ela já condena tudo. Olha o que está escrito lá no início da profecia. Lá, ó, 70 semanas estão decretadas para quem? Para o seu povo e a sua cidade. Se você olhar na profecia, ele fala que quando acontecesse todas essas coisas, ele fala, olha, para acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, isso Jesus cumpriu na cruz. Trazer a justiça eterna. Opa, isso Jesus ainda não cumpriu. Para cumprir a visão e a profecia. Isso ainda não cumpriu completamente. Ou seja, a própria profecia, assim como as profecias do Antigo Testamento que falavam sobre Jesus, a mais conhecida, Isaías 9, né? Fala que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado... o principado está sobre o seu ombro. Isso. Vamos Ele abrir será lá. chamado maravilhoso. Vão entender muito bem. Isso aqui veio de última Isaías hora. 9. Isaías no capítulo 9. Você pode, se você abrir aí, Léo, você pode abrir. Antes de mim, você pode ir lendo já, para a gente ganhar tempo. Ok. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isso. Volta no início da profecia. Um menino se nasceu. Ele lê bem devagarinho, Léo. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Isso. E ele será chamado... E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte,
Pai da eternidade, príncipe da paz. Ótimo. Continua? Essa primeira parte, a gente viu que se cumpriu. Jesus veio, um filho nos foi dado, ele nasceu, um menino nasceu. E quando chegou Jesus, o governo estava sob os seus ombros. Agora, quando o Léo continua lendo, Léo, o que ainda não aconteceu? Para que aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, que é Israel, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Para sempre. Isso já aconteceu? Ainda não. Jesus não está reinando em Jerusalém. Ele não firmou o cetro de Davi para sempre com o reino de justiça completa. Tem justiça no mundo completa, gente? Responde aí. Não, infelizmente não. Então isso não aconteceu ainda. Isso vai acontecer? Com certeza. Esse é o mistério que os judeus não entenderam na época. De que Jesus, ele não viria uma vez, duas, que ele não ia fazer tudo de uma vez. Ele separou em processos. E isso a gente só descobriu quando aconteceu o quê? Quando Jesus veio. Ou seja, a profecia de Daniel também tem isso. Por que tem essa pausa, então? É para confundir? Não. É porque a pausa, esses 490 anos, era para Israel. E Deus, ele deu uma pausa, ele vai terminar o que ele disse, porque lá em Romanos também fala da plenitude dos judeus, que ainda não chegou, ou seja, vai chegar o tempo que Deus vai tratar o que ele tem que tratar com Israel, só que nós entendemos que a igreja não tem a ver com isso, porque Deus vai tratar com o povo de Israel, até por essa questão de ser enxertado e tudo que o próprio Jesus explicou. Então, ou seja, as profecias sobre o Messias do Antigo Testamento, elas falavam que o Messias viria e governaria. Então, eles achavam que Jesus ia vir, ia acabar com o pecado, até aqui já estava dizendo que ele ia morrer, e isso é o que Jesus mais tentava explicar para os discípulos. Gente, eu vou morrer, vocês não estão entendendo, está escrito que eu tenho que morrer. E por quê? Porque eles estavam tão presos mesmo, por causa do domínio romano que era tão pesado. É mesmo a gente hoje, a pessoa fica pensando, nossa, Jesus não vai voltar, cara, tá demorando demais, olha o mundo como é que tá tudo perdido, não sei o quê. Se a gente for olhar por essa ótica, realmente a gente perde um pouco a esperança, mas quando a gente olha para a palavra e vê que a própria palavra, o Senhor cumpre as coisas do jeito que ele determina e ele já deixou preparado, a gente percebe que não, realmente. Talvez esse mistério que Jesus até falou, olha, quem lê entenda, ele já estava dando uma ideia de que não seria exatamente como as pessoas pensaram. Então, ou seja, essa pausa é por causa que é do povo de Israel que Deus vai tratar. Deus não falou que era 490 anos para o fim do mundo, em geral. Ele falou que era 490 anos para a sua cidade. Gente, depois que o Messias veio e ele cumpriu a missão e ele morreu, o povo, de que Deus fez? Lá na parábola que Jesus contou, ele pegou, chegou, destruiu toda a vinha, todos os trabalhadores, pegou a vinha e arrendou para os novos trabalhadores. Ou seja, a igreja chegou, logo quando Jesus morreu, a igreja foi fundada. Ele ressuscitou, a igreja foi fundada. O Espírito Santo desceu. Tudo isso aconteceu, começou um novo tempo. Deus ele vai terminar esse tempo primeiro. Lá fala que a gente leu semana passada que nós podemos apressar a vinda de Jesus, ou seja, nós temos um trabalho para cumprir, e é isso que nós temos que focar, para que Jesus venha logo, para que nós amemos a vinda dele, nós temos que trabalhar para que nós cumpramos esse papel até que Jesus venha, para que ele possa voltar, e depois que ele voltar, nós entendemos isso, os dispensacionalistas, a maioria da igreja entende por essa visão, que assim que nós terminarmos o trabalho da igreja, Jesus vai voltar e vai começar a contar a última semana, que é para o povo de Israel, que nós vemos que as profecias, inclusive tem uma profecia que fala sobre Israel, que fala assim, como pode uma nação se tornar uma nação em um dia? Isso aconteceu. Sabe quando isso se cumpriu? Em 1940 e alguma coisa, quando Israel se tornou uma nação em um dia, por causa da votação da ONU. Então, assim, as profecias para que Israel seja estabelecida novamente, para que ela seja estabelecida como Estado, como nação, para que os judeus voltem, isso está acontecendo aos poucos. Então, ao mesmo tempo que a igreja está terminando a sua missão, nós vemos e entendemos que está acabando, o tempo está findando. Então, ou seja, assim que acabar, nós vimos semana passada que nós já estamos no último período da igreja e entendemos muito bem isso por todas as características em que vivemos. Nós sabemos que o nosso trabalho está acabando. Deus ele está terminando a missão dele, ele está terminando de colher os frutos da vinha que ele tem que cumprir. Então, assim que nós acabarmos, nós entendemos que assim que acabar esse tempo, Deus ele vai findar, Jesus vai vir e vai ter esses 7 anos da grande tribulação. Aí a gente já condena, que é uma coisa que eu acredito, o Léo também acredita, muitos pastores acreditam que
a vinda de Jesus ela virá antes da grande tribulação. Mas aí que vem os alertas, né, Léo? Tem textos na Bíblia que deixa claro que a vinda de Jesus ela pode ser antes, mas também pode ser depois da grande tribulação. Então, qual que é o certo? O que é exato? Gente, a profecia, a gente não sabe. E agora a gente vai arrumar para a parte final, para a gente definir um pouco aqui como que a gente tem que estar em relação a isso. Porque, por exemplo, toda o que a gente explicou sobre as 490, isso tudo foi interpretação da Bíblia, muitos anos de estudo, muitos teólogos que confirmam isso, que entendem, a gente tem e acredita muito nisso. Eu acredito muito nessa questão, mas a gente não pode dar certeza. A gente não pode dar certeza, porque é profecia. Tudo sempre quando vem em relação à profecia, a gente é igual o povo de Israel. O povo achava que Jesus ia vir só por quê? Porque a profecia sobre o Messias era inteira, dizendo que ele ia reinar, ia acabar com o pecado, para sempre ia trazer um reino firme que não seria abalado de justiça. Esse reino ainda não chegou fisicamente, e ele vai chegar. Mas a profecia foi separada só quando aconteceu. Então, ou seja, só quando acontecer. Então, o que acontece? A gente vai ler uns versículos agora e vai deixar vocês um pouco mais calmos. Por quê? Porque a Bíblia ela sempre deixa a gente alerta sobre a volta de Jesus para a gente ficar esperando bem, em santidade e firme. Porque a Bíblia fala que Jesus falou, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus não vai abandonar a igreja em momento algum. O certo, exatamente isso, Tiago. O certo é que Jesus vai voltar e ponto final. Se for antes, se for depois, uma coisa é, o Senhor não vai te deixar na mão, não vai deixar a igreja na mão, a igreja vai chegar. E outra, nós precisamos aí que venha a fé, a confiança de que o Senhor está cuidando de nós. Se todos os versículos, nós vamos ler uns versículos aqui, vão deixar vocês também mais tranquilos, de que Jesus vai nos manter firmes, lá em 1 Tessalonicenses fala que ele nos mantenha firmes, a nossa alma, o nosso corpo, inabalável até a vinda de Jesus, porque ele vai nos deixar firmes para isso. Então a gente precisa confiar que é Jesus que vai nos manter, ele não vai abandonar de forma alguma a igreja dele, ele vai estar com a gente em todos os momentos. A gente viu até semana passada que a igreja do período de Laodiceia também tem salvação. Jesus falou, olha, compra de mim, tenha relacionamento comigo, né, abreviando, para que vocês sejam curados, para que vocês se tornem o que vocês precisam de se tornar. Né? Então, ou seja, em toda a Bíblia a gente vê Jesus dando tranquilidade para a gente de que ele está com a gente. Então, se ele vai estar com a gente, ponto final, acabou. Se Jesus voltar antes, se Jesus voltar no meio, Jesus voltar depois, que tem muita discussão teológica sobre isso, de verdade, gente, não importa. O que importa é que ele vai voltar. Ele vai voltar. A gente precisa viver preparado para isso. Vamos ler os versículos aí, Léo? Isso. Você quer que eu leia? Pode ler. Inclusive, gente, nós vamos ler 5 versículos por causa do tempo. Vocês anotem as referências e vocês leem depois. A gente vai ler e vocês prestem atenção ouvindo, tá bom? Se você for rápido de endereço, você pode ir trocando rapidão também. Mas seria interessante vocês anotar as referências. A gente vai falar a referência e vai ler o versículo para vocês entenderem. Beleza? Pode ir, Léo. Deixa eu só colocar o último aqui que eu tô mandando aqui, ó. Tudo bem. Aí os versículos. 1 Tessalonicenses 5, 22 a 23. Ei, cara eficiente! Mantenham-se afastados de toda forma de mal. E agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é legal que a gente estava falando sobre... diante disso então, tá faltando uma semana. Quando que essa semana vai vir? A grande pergunta, né? O que vai dar start a essa semana? Jesus foi bem claro em dizer que aquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. E ele falou várias vezes, olha, o Senhor vai vir na hora que ninguém espera, vai vir como um ladrão. Então fuja sempre de todos aqueles que querem dar uma data. Jesus disse que não tem data, né? Que ninguém sabe a data, né? E que Deus determinou, mas que ninguém sabe. E ele não vai contar para ninguém. E ele também fala que assim, quando disserem, ele está ali ou ele está aqui, não acreditem, não vão. Então, o que a gente faz com isso? Olha, ele vem, o anticristo irá reinar por 7 anos, haverá uma grande tribulação, mas Cristo irá encerrar isso ao final desses 7 anos, e
haverá as bodas do Cordeiro com a igreja e todos aqueles que forem salvos. Quando isso vem, a gente não sabe. Só sei que vem e está cada dia mais próximo, né? Já está mais próximo agora do que quando a gente começou a live. Então, o que, que a gente faz com isso? 1 Tessalonicenses, se mantenha corpo, alma e espírito irrepreensível até a volta de Cristo. Espera em santidade. 1 Pedro 1,13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Coloque toda a sua esperança na graça que será dada quando Cristo for revelado. Essa é a grande esperança do cristão. A volta de Cristo. Amem a sua vinda. 1 Pedro 4,7. O fim das coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Jesus, sempre que ele dava uma parábola falando que ele iria voltar para prestar contas, ele sempre falava: vigiem, porque você não sabe a hora que vem o teu Senhor. Era sempre vigiem, 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 vigiem. Vem como um ladrão. Então, essa questão. Sejam criteriosos e sóbrio. Alguém sóbrio, alguém que não é que sabe o que está fazendo, não está embriagado, não está sendo levado por nada. Dediquem-se à oração. 1 João 2,28. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, seja antes da tribulação, seja no meio, seja depois, permaneça nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Então, Ô, Léo, permaneça nele, esteja firme em Cristo, para que seja quando for ele vier, nós estejamos de pé e não estejamos envergonhados. Sejamos como aquele servo que vai ouvir, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E não aquele que vai falar, servo mau e negligente, vai para as trevas exteriores. E Tiago 5, 7 a 8. esse é fantástico. Portanto, irmãos, sejam pacientes. Outras traduções vão falar perseverante até a vinda do Senhor. Seja como o agricultor que aguarda que a terra produza preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera, a primeira e a última chuva. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Lembra que ele fala de vinha, que entregou aos trabalhadores para cultivar a vinha? É legal que Tiago faz essa mesma questão, compara a gente como um agricultor, que planta a semente e aguarda com perseverança e paciência até que venha a primeira e a última chuva. E então ele colha aquilo que ele plantou. A colheita é certa. Vai ter toda essa etapa da história, como a gente viu na live da semana passada, as primeiras e as últimas chuvas. Mas é certo que a colheita vem. É certo que ele vem. Então, como que a gente espera? Como um agricultor, pacientemente. Se o agricultor plantar a semente hoje e já achar, né, que tá demorando demais, a semente não nasce nunca, e abrir a terra para ver se a semente está nascendo, aí ela não nasce mesmo, você vai perder a semente. Então é como a gente, aguarde com paciência até o fim, porque ele vem. E naquele dia a gente tem que ser achado de pé, a gente tem que ser achado com o salário, né? Com o ganho do nosso trabalho para apresentar para ele. É legal você só falar rapidinho, ver se vai dar tempo, que Jesus compara a vinda dele aos dias de Noé. Ele fala o quê? Noé, Deus não falou para ele quando ia vir o dilúvio. Ele falou que viria o dilúvio e deu um trabalho. Constrói a arca. Que dia que ia vir o dilúvio? O dia que Noé terminasse a arca. E Jesus compara a vinda dele exatamente com Noé. E ele fala, vai ser do mesmo jeito. Noé, que era o servo de Deus, era o justo, estava fielmente trabalhando na arca. Quando ele concluiu o seu trabalho, Deus mandou os animais, eles entraram e o próprio Deus fechou a porta. E então veio o juízo sobre os outros. O mundo não viu, os outros não viram. Pegou eles em cheio e eles nem sabiam o que estava acontecendo. Noé não. Quando ele terminou o seu trabalho, veio esse livramento de Deus. Então a mesma Show, coisa Léo. com a igreja. A igreja tem um trabalho a fazer, então apreciemos a vinda do Senhor. Isso, tem os últimos 20 segundos aí. Por isso que eu tô te
Eu Falando, ó, imaginei. gente, Então, pode abençoar o Deus povo da sua abençoe. bênção dentro da oração. Isso. E aquilo que falou, perseverança, paciência. Jesus sempre fala isso. Esperem pacientemente. A colheita vai acontecer. Depende do trabalhador se ele vai esperar ou não. Amém? Jesus abençoe vocês e que no nome de Jesus esperemos com paciência. Amém? Deus abençoe, gente. Amém.